Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. Nuno Valentim lançou o convite. José Gigante aceitou. Será ele a ditar a cadência deste Passa a Palavra Falemos de Arquitetura. A casa de campo projetada por Le Corbusier para Eugénie e Pierre Savoie entre 1928 e 1929, construída a cerca de 30 km de Paris, em Poissy, foi a sua primeira escolha. Trata-se de uma obra de arquitetura que, para José Gigante, tem a virtude de ser como que um livro aberto de fácil leitura, um lugar de eterno retorno, com a força única de ser a própria arquitetura. Mas ao recordar as circunstâncias que ditaram o seu regresso à Vila Savoie em 2010, com alunos e colegas do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, enquanto ponto de passagem de uma rota Corbusier por estradas de França, impôs-se a este qualificado cultor da poesia da festa a vontade de reformular a intenção original, substituindo-a por uma revisitação do poema composto ao longo dessa viagem. E assim, com José Gigante a ceder lugar ao seu alter ego Zé Gigas, numa narrativa modelada em jeito de quadra popular, para que a arte da rima possa ampliar o poder da palavra na evocação de imagens e no transmitir de sensações, seremos convidados a visitar não uma, mas 7 obras de Corbusier. Uma verdadeira odisseia composta em 9 andamentos, do Porto para Lyon, La Tourette, Unidade de Habitação de Firminy-Verte, a Casa Branca, Capela de Ronchamp, Casas Jaoul, Vila Stein, Vila Savoie e, último destino deste périplo, o Poema de Paris. Neste modo tão próprio de exprimir o que então foi dado viver e sentir ao autor daqueles versos, reflete-se um olhar divertido, perspicaz e agregador, um olhar onde está presente a espuma dos dias, mas também o conhecimento apurado da essência dos projetos e a manifesta admiração perante quem foi capaz de criar espaços que tornam as horas leves, porque o tempo neles não demora. José Gigante, filho de outro gigante de seu nome Jorge, nunca imaginou ter outra profissão que não a de arquiteto. Quando concluiu o curso, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1981, mais não fez do que tornar-se no que sempre foi. Desde muito cedo se habituou a estar e a desenhar no gabinete de arquitetura do pai, a acompanhá-lo às obras, a conhecer os seus colegas. Com ele, teve a oportunidade de começar a projetar e dele herdou as suas referências, aqueles que ainda hoje lhe deixam o coração a bater mais depressa. Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto. E também Álvaro Siza, de quem receberia o stick de hóquei com que jogava no Leixões. Os períodos de grande convulsão pedagógica, política e social que atravessou foram intensamente vividos, influenciando o seu modo de ser e de estar. Acredita no fazer coletivo, porque fazer sem os outros não faz sentido. Acredita na arquitetura enquanto serviço social, na importância de construir para as pessoas, na relação franca e próxima entre arquiteto e cliente, que só pode existir ancorada num projeto que saiba dar a entender a sua razão de ser. Mais do que um teórico, é um prático que deixa a vida acontecer, procura a perfeição, mas fica sempre, conscientemente, entre a utopia e a dura realidade. Com um gabinete próprio desde 1990, tem uma extensa lista de projetos e obras construídas, das mais variadas escalas e tipologias, distinguidos com vários prémios, nomeações e menções, bem como apresentados em exposições e publicações várias. Desde muito cedo aprendeu com Fernando Távora que entre a arquitetura e a vida, afinal, não existe diferença. Mas o seu mundo, como diz, está muito para além do escritório, da escola ou da arquitetura e só nessa condição reconhece a sua possível identidade. Foi jogador de hóquei em patins. Não recusa uma teatrice. Dedica-se à decifração criativa de enigmas policiais sob o pseudónimo de Inspetor Gigas. E a faceta de arquivista encontrou expressão nos registros da arquitetada e nas memórias da sua querida família.
poeta popular e repórter em cima do acontecimento, escreve desde criança, tendo sido publicado em 2017 pelo Circo de Ideias a sua antologia poética. Vive num contínuo desdobramento de interesses, mas a lição de Távora continua a fazer sentido. Até porque não é só para Mise que mundo, olhos e arquitetura são uma e a mesma coisa. É tempo de regressar a Le Corbusier com Zé Gigas, pela voz da sua irmã Filomena Gigante. Em 2010, último ano em que fui professor no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, tive a oportunidade de participar numa viagem inesquecível, a Rota Corbusier, com cerca de 40 alunos e os meus colegas Nuno Grande, João Mendes Ribeiro, João Paulo Cardielos, João Gomes e João Foja. Do Porto voámos para Lyon, onde tínhamos à nossa espera um autocarro alugado em Bragança, que nos levou por estradas de França à descoberta das obras de Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido pelo pseudónimo de Le Corbusier, arquiteto, escultor e pintor, nascido na Suíça em 1887, mas naturalizado francês em 1930. Ao longo dos dias, recostado na cadeira do autocarro, fui rabiscando à minha maneira a crónica da viagem no mais longo poema que até hoje escrevi, ao qual chamei Poema de Paris, a cidade sempre maravilhosa onde terminou a nossa rota. Assim, e após já ter nomeado como minha escolha a Vila Savoie, casa projetada por Le Corbusier e construída em 1929 nos arredores de Paris, não foi por acaso que me veio à lembrança esta viagem e a possibilidade de aproveitar a capacidade da poesia de evocar as imagens que faltariam numa apresentação reduzida a um registro áudio. Imagens que por essa via, a da poesia a que se poderá chamar popular, ou seja, a da poesia da festa, não se ficariam pela descrição da arquitetura em si mesma, mas teriam o ensejo de incorporar a alegria da própria viagem na fruição despreocupada do objeto de estudo. E vai daí partir para uma seleção de excertos do poema que sequencialmente pudessem contribuir para a construção dessas imagens. Do Porto para Lyon. Como introdução, aqui se refere a ligação da viagem à exposição Máquinas de Habitar 23 Casas de Le Corbusier, organizada por Nuno Grande e baseada numa coleção de maquetas físicas executadas pelos alunos. E se alude aos 6 monges, leia-se professores, que nesse primeiro dia com os alunos iriam pernoitar no convento de La Tourette. Era uma vez 6 monges que, não se sabe porquê, foram juntos para a França na Rota Corbusier. Faz sempre falta na vida quem dirija, quem comande. É o caso deste grupo liderado por Frei Grande. A este monge devoto se deve a missão secreta de descobrir a magia no fazer de uma maqueta. Os noviços, em rebanho, irmanados no seu ato, descobriram o corbu com capa-line e x-ato. Oh, que lindas as maquetas, formosas nas suas linhas, testemunhos do corbu quando brincava às casinhas. Foram os monges para a França para, entre as suas metas, descobrir o arquiteto que inspirara as maquetas, o pobre Corbusier que, para sua vergonha, não tirou sequer o curso nem conhecia Bolonha, mas que era, sendo pintor, arquiteto a 100%, muito embora sem mestrado ou sequer doutoramento. La Tourette. Na primeira noite ficamos hospedados no convento de La Tourette. Construído entre 1956 e 1960, é uma obra de Le Corbusier que contou com a colaboração de Yannis Xenakis, arquiteto e músico de origem grega. O convento, em La Tourette, é construído em camadas que de baixo para cima vão ficando mais privadas. Cá embaixo, o refeitório, depois a biblioteca e as celas lá em cima para dormir uma soneca. Mostrando que a arquitetura é sempre artificial, o terreno solto em baixo, escorrendo para o vale.
Ao lado, a capela emerge nos muros de betão nus, desenrolados em formas desenhadas pela luz. Lá dentro, o mesmo betão com várias colorações, e os lanternins voltados em diferentes direções são como mãos que se estendem no desejo de agarrar, e da luz surge o espaço e a vontade de ficar. Logo ali na entrada, Frei Alain nos recebeu e, como bom pregador, alguns conselhos nos deu. Dar dicas aos visitantes é coisa que já estou farto. Podem ficar todos juntos, mas cada qual no seu quarto. Por isso Corbusier fez quartos tão estreitinhos para que ninguém se ponha a brincar com os vizinhos. Se por acaso de noite vos der alguma coceira, roçai-vos, mas na parede que estiver à vossa beira, porque o nosso Corbu, que desenha em toda a linha, deixou paredes e teto com reboco em carapinha. Para não serem vaidosos, sejam novos, sejam velhos, dos quartos deste convento retirámos os espelhos. E em último lugar, mas porventura primeiro, à noite, neste convento, que haja pouco basqueiro. Quero tudo caladinho, logo que a noite avance, porque esta arquitetura é a arte du silence. Unidade de habitação de Firminy Vert. No segundo dia, rumámos a Firminy para visitar uma das 5 unidades de habitação que Le Corbusier projetou entre as décadas de 40 a 60 do século passado. E porque esta viagem é ir daqui para ali, lá partimos da balada. O destino, Firminy. Bloco bué da fixe. Melhor do que isto não há, sobretudo os pilares. Uns para cá, outros para lá. É um finório, Corbu, sabe os truques mais danados, porque assim os pilares parecem mais espaçados, o que aligeira o volume, criando várias tensões com a dança dos apoios, alternando as posições. O nosso Corbusier era mesmo um mariola. Vejam agora, senhores, o que lhe passou na tola. Para vender as ideias, o Corbu era bem lesto e assim fez um desenho tal e qual um manifesto. Fez um corte transversal e pôs o sol a rodar para mostrar um processo da fachada sombrear. Mas, sabendo que as fachadas são a nascente e poente, o movimento do sol, por certo que é diferente. E quando bater de chapa de manhã ou à tardinha, o brise-soleil não chega para garantir a sombrinha. No fundo, o nosso Corbu, que por vezes é bombástico, usa todo esse desenho num sentido mais plástico e com os brise-soleil manipula a figura de uma fachada que vibra porque ganhou espessura. Sob a luz incidente, sob o sol em rotação, a fachada é um tecido em constante mutação e toda a gente notou, desde o mais novo ao mais velho, que os planos a sul são pintados de vermelho. Assim, o grande Corbu destaca uma cor mais quente para enfatizar o toque da luz direta, incidente. Já nos voltados a norte, que cor é que ele usa? Mais frio, o azul desmaia no cair da luz difusa. É que a presença da cor, que se apaga ou reaviva, é matéria de desenho que torna a obra expressiva. Uniforme na aparência, a beleza cresce nela, na mudança permanente ao andar à volta dela. A Casa Branca. Num pequeno desvio pela Suíça, fomos a La Chaux-de-Fonds, cidade onde nasceu Le Corbusier, para visitar a sua primeira obra, uma casa conhecida por Maison Blanche, construída em 1912 para os seus pais. No nosso terceiro dia, para descansar do Corbu, fomos ver umas salinas de outro arquiteto, o Ledoux, e depois, na mesma onda, mudando um pouco de tom, direitinhos à Suíça fomos a La Chaux-de-Fonds, pois quem estuda Corbu, por certo que deve amá-lo e saber o que fazia quando ainda era chavalo. Eis os primeiros projetos por entre a neve espalhados. Quando o gajo era pequeno até fazia telhados e fez uma casa branca com salas, quartos de cama, que ainda era mais branca do que a do Barack Obama. Capela de Ronchon. O quarto dia foi o da visita à Capela de Ronchon. O poema refere em particular 2 dos nossos alunos, o João Jesus,
que ao longo da viagem sempre desenhou compulsivamente, e o Luís Filipe Andrade, mais conhecido por Madeira, por ser natural da ilha do mesmo nome, que protagonizou, num inesquecível improviso, a figura de um Cristo de tanga na cruz exterior do templo. No quarto dia, partimos todos em peregrinação a caminho de Ronchamp, diretos de Besançon. Oh, Notre-Dame-du-Haut, como o sol no céu brilhante ilumina a via sacra do nosso caminho errante. Estes teus humildes servos, aprendizes de Corbus, transportam nesta viagem teu próprio filho, Jesus. A senhora, orgulhosa pelo amor que lhe tem, disse então: meu querido filho, como desenhas tão bem! E uma lágrima caiu, uma lágrima de amor, e dos seus braços desceu seu filho, Nosso Senhor. Mas deu-se então um milagre ali mesmo à nossa beira, e o Cristo que surgiu era um Cristo da Madeira, de olhar suplicante, pregado na cruz de pau, com uma leve tanguinha a tapar o pirilau. Em frente, duas freirinhas coladas numa janela olhavam extasiadas aquela cena tão bela, não entendendo porque é que o Cristo dos Portugas, embora crucificado, ainda estava de piugas. Casa Jaoul. Após a chegada a Paris, fomos visitar as Maisons Jaoul e a ausência dos proprietários estimulou a audácia no exercício da nobre arte de penetrar. Não faltam aqui penetras, sejam do norte ou do sul. Vou-vos contar a visita às duas casas Jaoul. Tocámos à campainha para nos deixarem entrar. Como ninguém atendeu, resolvemos penetrar. Tudo a monte e fé em Deus, para não nos sentirmos sós, não fossem surgir os donos ou, quem sabe, um cão feroz. Pé ante pé, todos juntos, preparados para fugir, para não acordar os donos se estivessem a dormir. Mas valeu bem a audácia, a quem por fé não desista, para ver de perto esta obra de tendência brutalista, com um tijolo grosseiro por entre um betão babado e um espaço interior sob um teto abobadado. O crime compensa às vezes no despertar das paixões. Como é bom experimentar as doces penetrações. Vila Stein. Mais uma visita nos arredores de Paris a uma das obras de Le Corbusier, onde a aplicação do modulor, o sistema de proporções que elaborou, se torna bem explícita na composição das fachadas. Na Vila Stein, em Garches, o terreno estava aberto e foi mais fácil entrar para ver a casa de perto. A fantástica fachada desenhada ao pormenor é a tradução perfeita das regras do modulor. Tudo nela é equilíbrio, assombro de proporções, harmonia dos sentidos, descoberta de emoções. Parece uma casa só, mesmo para os mais atentos, mas na verdade é um prédio com vários apartamentos. E eis que um grupo atrevido logrou, sem qualquer pudor, entrar no apartamento de um andar, o superior. Tendo ficado para trás, ousaram experimentar e, como eram pouquitos, conseguiram penetrar. Eu estava nesse grupo e já tenho confessado que nunca me arrependi de andar sempre atrasado. A vida tem destas coisas e assim mesmo é que é. Para conseguir penetrar é preciso muita fé. No fundo da existência fica esse eterno devir do nosso destino errante a entrar e a sair. Vila Savoie. E, finalmente, a incontornável peregrinação a Poissy. Eu já havia estado na Vila Savoie por 2 vezes, em visitas bem mais tranquilas e intimistas. Esta era a terceira e com muito mais gente em meu redor, mas a magia estava lá. O que mais me atrai nesta obra é aquilo que talvez desiluda alguns. A aparente literalidade com que exibe de modo manifesto os famosos 5 pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier, então expostos na revista L'Esprit Nouveau e no seu livro Vers une architecture. A fachada livre, a janela contínua, os pilotis, o terraço-jardim e a planta livre, mais do que estritos princípios, revelam possibilidades compositivas de pensar e desenhar o espaço
como matéria-prima da arquitetura que permanecem atuais nos modos de fazer, nos variados caminhos que medeiam entre a sua assunção e a sua antítese. A Vila Savoie é, afinal, como que um livro aberto de fácil leitura, sem lugar para subentendidos ou gaguejos. Ou seja, algo que, indisfarçadamente, faz saltitar o coração simplório de um poeta popular. Há edifícios diversos conforme a sua figura, mas a Vila Savoie é a própria arquitetura. De 5 pontos nos fala este manifesto erguido, como se a arte brotando em si colhesse o sentido. Mas maior do que as palavras, no espaço eloquente, conta o saber, a razão e, claro, o que se sente. Cada vez que aqui regresso, mesmo após longa jornada, é como se em si revisse uma eterna namorada. Um espaço acolhedor onde apetece estar e adiar a partida na vontade de voltar. Na chaise longue, deitado, entre o dentro e o fora, as horas tornam-se leves porque o tempo não demora. O poema de Paris. Na noite anterior ao nosso regresso, numa esplanada do Quartier Beaubourg, em Paris, as 202 quadras escritas durante a viagem foram finalmente dadas a conhecer. Antes do nosso regresso, após ter visto o Corbeau, houve jantar em Paris à beira do Pompidou. Foi difícil arranjar um local para a jantarada e acabámos sentados numa grande esplanada, pois, na urgência da festa, não há nada que nos mude, mesmo numa esplanada com toque de fast food. Então, elevando a voz, de pé, o poeta diz: vai por fim sair à rua o poema de Paris. Paravam os transeuntes a escutar o sermão e o poema ia passando no meio da multidão. E Corbeau ali estava, sentado a escutar, e em silêncio pensava: nunca mais vos vou deixar. E connosco regressou, dentro da nossa bagagem, para ficar entre nós no final desta viagem. Em cada um viverá, nas aulas ou fora delas, e se fará nosso amigo e nos abrirá as janelas. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, deixamos a França e seguimos viagem em direção à Alemanha. Quem e que obra se seguirá?